Nietzsche frequentemente censura o conhecimento por sua pretensão a se opor à vida, a medir e a julgar a vida, a considerar-se como fim. É já sob essa forma que a inversão socrática aparece na origem da tragédia. E Nietzsche não cessará de dizer: simples meio subordinado à vida, o conhecimento erigiu-se, enfim, em juiz, em instância suprema. Mas devemos avaliar a importância desses textos. A oposição entre conhecimento e vida, a operação pela qual o conhecimento se faz juiz da vida, são sintomas e apenas sintomas. O conhecimento opõe-se à vida porque exprime uma vida que contradiz a vida, uma vida reativa, que encontra no próprio conhecimento um meio de conservar e de fazer triunfar o seu tipo. Assim, o conhecimento dá à vida leis que a separam do que ela pode, que a poupam de agir e proíbem-na de agir, mantendo-a no quadro estreito das reações cientificamente observáveis, mais ou menos como um animal no jardim zoológico. Mas esse conhecimento que mede, limita e modela a vida é todo ele elaborado sobre o modelo de uma vida reativa, nos limites de uma vida reativa. Não será, portanto, de espantar que outros textos de Nietzsche sejam mais complexos, não se atendo aos sintomas e penetrando na interpretação. Então Nietzsche censura o conhecimento não mais por tomar a si mesmo como fim, e sim por fazer do pensamento um simples meio a serviço da vida. Nietzsche censura então Sócrates, não mais por ter posto a vida a serviço do conhecimento, mas ao contrário, por ter posto o conhecimento a serviço da vida. Em Sócrates, diz Nietzsche, o pensamento serve à vida enquanto que em todos os filósofos anteriores a vida servia ao pensamento. Não vemos nenhuma contradição entre esses dois tipos de texto se, inicialmente, somos sensíveis às diferentes nuances da palavra vida. Quando Sócrates põe a vida a serviço do conhecimento, é preciso compreender a vida inteira, a qual, consequentemente, torna-se reativa. Mas quando põe o pensamento a serviço da vida, é preciso entender essa vida reativa em particular, a qual torna-se o modelo de toda a vida e do próprio pensamento. E vemos ainda menos contradição entre os dois tipos de texto se somos sensíveis à diferença entre conhecimento e pensamento. Não haverá de novo aí um tema kantiano profundamente transformado, voltado contra Kant? Quando o conhecimento se faz legislador, é o pensamento que é o grande submisso. O conhecimento é o próprio pensamento, mas o pensamento submisso à razão, bem como a tudo que se exprime na razão. O instinto do conhecimento é então o pensamento, mas o pensamento em sua relação com as forças reativas que dele se apoderam ou o conquistam. Pois os limites que o conhecimento racional fixa para a vida são os mesmos que a vida racional fixa para o pensamento. A vida é submetida ao conhecimento, ao mesmo tempo que o pensamento é submetido à vida. De todo modo, a razão ora nos dissuade, ora nos proíbe de ultrapassar certos limites, porque é inútil, o conhecimento está aí para prever, porque seria mal, a vida está aí para ser virtuosa, porque é impossível, não há nada para ser visto, nem para ser pensado atrás do verdadeiro. Mas então a crítica, concebida como crítica do próprio conhecimento, não exprimiria novas forças capazes de dar um outro sentido ao pensamento? Um pensamento que iria até o fim do que a vida pode, um pensamento que conduziria a vida até o fim do que ela pode. Em lugar de um conhecimento que se opõe à vida, um pensamento que afirme a vida. A vida seria a força ativa do pensamento, e o pensamento seria o poder afirmativo da vida. Ambos iriam no mesmo sentido, encadeando-se e quebrando os limites, seguindo-se passo a passo um ao outro, no esforço de uma criação inaudita. Pensar significaria descobrir, inventar novas possibilidades de vida. Existem vidas nas quais as dificuldades atingem ao prodígio, diz Nietzsche.
são as vidas dos pensadores, e é preciso prestar atenção ao que nos é narrado a seu respeito, pois aí descobrimos possibilidades de vida e sua simples narrativa dá-nos alegria e força e derrama uma luz sobre a vida de seus sucessores. Há aí tanta invenção, reflexão, audácia, desespero e esperança, quanto nas viagens dos grandes navegadores. E, na verdade, são também viagens de exploração nos domínios mais longínquos e mais perigosos da vida. O que essas vidas têm de surpreendente é que dois instintos inimigos, que puxam em sentidos opostos, parecem ser forçados a andar sob o mesmo jugo. O instinto que tende ao conhecimento é incessantemente coagido a abandonar o solo em que o homem costuma viver e a lançar-se à incerteza. E o instinto que quer a vida se vê forçado a procurar continuamente, tateando um novo lugar onde se estabelecer. Em outras palavras, a vida ultrapassa os limites que o conhecimento lhe fixa, mas o pensamento ultrapassa os limites que a vida lhe fixa. O pensamento deixa de ser uma ratio, a vida deixa de ser uma reação. O pensador exprime assim a bela afinidade entre pensamento e vida, a vida fazendo do pensamento algo ativo, o pensamento fazendo da vida algo afirmativo. Essa afinidade em geral, em Nietzsche, não aparece apenas como segredo pré-socrático por excelência, mas também como a essência da arte.